Glória a Deus. Paz, igreja, bom dia. Pode se assentar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus maravilhoso esteja sobre a vida de cada um. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E Ele nunca nos deixou, né? Você crê nisso? Amém. E você já deixou Deus? E aí, hein? Eu tenho certeza que Ele nunca nos deixou. A presença dele é eterna, a presença dele é constante em nossas vidas. Mas qual é a verdadeira atenção que nós damos ao Senhor, a esta presença maravilhosa? Será que nós damos realmente essa importância toda, como muito colocado nesse louvor? E é sobre isso, exatamente sobre isso, que eu quero abordar com a igreja nesta manhã, sobre a valorização da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Opa, quase. Agora sim, está na minha mão certa. Mateus 24. Ali no versículo 36. Está intitulado assim, ó, o dia e a hora são desconhecidos. É assim que está aqui na minha Bíblia NVI, já bem utilizada aqui neste local. Diz assim, Jesus abordando, ele diz, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. O que acontece conosco nesse tempo que nós estamos vivendo? O Senhor volta amanhã ou volta daqui a 100 anos, hein? Vai demorar muito ou vai demorar pouco? E aí já se passam muitos anos. Pelo menos para muitos aqui. Quanto tempo, pastora, já de conversão? 40 anos. 40 anos. O tempo do ministério de Eli lá. 40 anos já. Pastor já tem mais, né? Já de berço lá. Então, a idade dele. Entre outros. E aqueles que recém se batizaram, né? Alguns meses. E assim por diante. Quanto tempo? A gente se batizou, a gente aceitou ao Senhor, nos batizamos, cremos, nós frequentamos aqui este local, nós lemos a Bíblia, nós fazemos uma série de coisas, mas esperando a vinda do Senhor. Porque senão, deixa de fazer sentido. Tudo é mistério, né? É algo além da nossa compreensão, mas precisamos ser constantes, firmes, para que não nos desviemos. E aqui, nesta primeira parte deste texto, ele compara a vinda do Senhor com o tempo de Noé. Ele fala, olha, as pessoas estavam lá vivendo normalmente, né? Estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo suas vidas de forma normal, como a minha e como a sua. Ele aborda que alguns estariam trabalhando, um fica e o outro vai. Uma mulher estava lá no moinho, as duas trabalhando, talvez conversando ao mesmo momento. Uma fica e a outra vai. O que
que elas estavam fazendo de errado? O que aquele povo do tempo de Noé ali estavam fazendo de errado? Estavam vivendo as suas vidas. Como nós hoje estamos vivendo as nossas. Até aí não fica muito claro qual é essa condição de quem fica e de quem vai. Quando a gente olha para Noé ali, Noé ouviu a voz do Senhor, teve a revelação do que ocorreria, tentou avisar os seus conterrâneos, mas ninguém deu ouvido. Apenas Noé. Todos viveram as suas vidas, mas só Noé deu ouvido à palavra do Senhor. E tentou, né? Tentou convencer, mas convenhamos, né? Ouvir uma notícia dessa, que o mundo vai acabar em água, você vivendo uma vida plena, trabalhando, usufruindo de tudo, e de repente vem um doido e fala que, olha, vai naufragar é tudo. Aí você fala, não, a vida está tão boa. Como? Como não? Você é maluco, não. Eu vou na maioria logo, porque ninguém acredita, mas boa sorte aí, Noé. Construa o seu enorme barco. Então a gente não sabe o dia que vem. A gente não sabe o dia que o Senhor irá nos resgatar. Eu acho interessante quando o pastor fala sobre a vinda do Senhor, quando a vinda do Senhor se torna individual. Né? Aqueles que já se foram, aqueles que terminaram o seu tempo na terra, o Senhor já recolheu, aí o tempo deles já chegaram. Eu acho isso muito interessante. Não só pensando no arrebatamento de fato, no grande dia, que isso realmente nos parece loucura ouvir, né? E ler, nossa, como vai ser isso? Não dá para a gente compreender. Por mais que se explique, a gente apenas crê, porque é algo inconcebível a nossa capacidade humana de compreender. Mas eu entendo plenamente, quando o Senhor chega, nenhum desses dois trabalhadores da vinha e resgata. Eu entendo quando chega nenhuma dessas duas trabalhadoras do moinho e resgata. Eu entendo esse momento, é compreensível para mim. Amém, igreja? Então não sabemos o dia que o Senhor vai vir. O ponto é o quanto nós estamos distraídos com as nossas obrigações. Dia após dia nós temos as mesmas repetições. Particularmente eu, desde os meus 14, desde os 16 anos, eu acordo em torno de 6 horas da manhã, vou trabalhar de segunda a sexta. Trabalhei muito final de semana também. Chego em casa, janta, beijo nas crianças, vamos dormir, próximo dia. E assim, sucessivamente, esperando uma pseudo aposentadoria. Né? Quem sabe um dia chega, né? Amém, né? Quem sabe um dia chega, mas enquanto não chega, né? A aposentadoria tá mais ou menos similar ao dia do Senhor, né? A gente não sabe se um dia chega, quando chega, não sabe a hora, né? Porque a cada ano eles mudam as leis. Mas enfim, outro papo. Então, enquanto nós estamos distraídos, correndo atrás do vento, como diz Salomão, né? Desesperado atrás das coisas e esquecendo dos princípios do Senhor, esquecendo da palavra, esquecendo de tudo aquilo que é necessário até que chegue esse grande dia. Mas aí Jesus continua a sua explicação, a sua dissertação aqui, para que possamos ter alguma compreensão. Lá no versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o senhor da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora
vocês menos esperam. E essa é um exemplo contemporâneo, né? Ladrão existe desde o princípio do mundo e vai até o final. Só esperamos que a densidade demográfica disso se reduza ao longo do tempo. Essa é a nossa expectativa. Não é o que percebemos, né? Mas é contemporâneo, né? O ladrão, todo dia, à noite, ou quando chegamos em casa, tem ali a sua disciplina de trancar a sua casa, né? Ou vocês deixam as portas abertas, portões abertos, né? Talvez lá no interiorzão lá ainda tem esse hábito, né? Onde, né, comunidades familiares, mas ainda com os veja-bens ainda, né? Mas todos nós temos esse princípio. A Adriana está falando assim, sou eu que fecho. Ela está lá falando para a Laura. Eu sou distraído enquanto as portas de casa. O portão, lógico, está fechado, trancado, é onde eu estou mais tranquilo. Mas quem faz essa checagem, vai lá, nego, você fechou a porta? Eu não lembro. Aí eu chuto. Fechei. Aí como ela sabe que eu chuto, ela vai lá conferir. Então tem dia que está fechado, tem dia que está aberto. Mas, enfim, confio no Senhor, né? Tem um portão de fora que, pelo menos esse, eu acho que garante que ninguém entre. Mas temos essa vigilância, né? A gente não dorme com a nossa casa aberta. Por que a gente não dorme com a casa aberta? Porque a gente não sabe quem está passando na rua, mal intencionado, ou cheio de necessidades psicotrópicas, que pode lá invadir e furtar alguma coisa. Porque se soubéssemos, dia 15 de fevereiro, às 10 horas, o ladrão vai na sua casa. Poxa, a gente já acionaria a polícia, já teria lá, né, uma vigilância ali já preparada para pegar, né, este infrator. Mas não é o caso. Nós precisamos vigiar diariamente, porque a gente não sabe o dia e a hora. Baixa a guarda para ver. E aí, vem lá o choro, né? Vem o desespero, vem a tristeza. Cultivar essa vida de vigilância, ela é essencial para a nossa vida cristã. A gente lê, relê, aprende, reaprende Atos 2:42. Sempre aborda lá ensino, comunhão, partir do pão e orações. Esse é um princípio básico de vigilância. Um princípio. Que ao longo dos anos, às vezes a gente esquece de fazer. Ou faz só parte. Por quê? De fato, o que muda na nossa vida normal, rotineira? Se hoje eu deixo de participar de um ensino, ou vou aprender, consultar, pesquisar, o que muda a minha vida hoje se eu deixar de ler a Bíblia? Se eu deixar de procurar aprender algo? O que muda? Nada, né? Falou alguma mentira? Deixei hoje de ler, de aprender. Vai mudar alguma coisa hoje? Não. Fica uma vida. Agora vai pegando, né? O hábito, né? Não estou falando de algo pontual. Algo pontual não vai mudar, mas agora se torna um hábito. Hoje eu não vou procurar aprender, não vou procurar o ensino, não vou procurar me fortalecer com a palavra. Cria um hábito. Esse é o mal. O hábito. E o tempo, ele gera esse probleminha que a gente às vezes não percebe. Deixo hoje de fazer, aí eu vejo que nada acontece. Hoje deu preguiça. Deixo novamente de fazer e nada acontece. E vai se tornando um hábito, porque como nada acontece, você só tem ali uma vaga ideia, ou já aceitei a Cristo, já fui batizado, já está tudo certo. E agora está tudo
certo, né? Deixa de estudar. Ah, vamos deixar de ir para a igreja, vamos deixar de nos reunir com os irmãos, né? Só um dia, é só um domingo, é só uma célula. Não, Deus sabe de tudo. Uma célula, dois encontros, dois cultos, 10 cultos. E de repente você já está frequentando alguns lugares que não convêm ao Senhor. Partir do pão? Ah, não vou ceiar esse domingo, não. Eu não vou partir aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, seja o pão, a palavra, ou seja, de fato, né, se reunir com os irmãos para comer um bom churrasco. E aí, a gente vai deixando de partir o pão, vai deixando, só hoje, e começa novamente o enfraquecimento. Quiçá as orações. Só hoje eu não orei, tudo bem, não aconteceu nada. 2 dias, e assim foi. Vejam. Então, 2 estavam trabalhando lá no campo. Um foi e outro ficou. E aqui ele fala de vigilância. E vigilância constante. Então já nos dá uma ideia que um era vigilante naquilo, no temor ao Senhor, e o outro não. Porque não era o fato de trabalhar, não era o fato de ter uma vida comum, tranquila, com os resultados deste mundo nas nossas mãos. Não era sobre isso. Era sobre o que estavam no coração desses 2 trabalhadores, como nós. Vigilância. A vigilância requer constância, requer, olha, hoje de novo. Senão fica fácil, né? Muito fácil. E aí ele continua para carimbar esta passagem, esse contexto, ou este texto, né? O contexto ele pega ali o 24, 25. Versículo 44 agora, né? Opa, 45. Eu li até o 43, né? Pulei, não tem problema. Vamos ao 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimentos no tempo devido? Quem é? Eu, você? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo isso quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Só hoje eu deixo de aprender, só hoje eu deixo a comunhão, só hoje eu deixo o partir do pão, só hoje eu deixo as orações. Está demorando, é um dia só. Um dia só se torna prazeroso. No outro dia, um comportamento, um hábito, e depois a gente nem se lembra como é fazer o certo. Meu senhor está demorando, e então comece a bater nos seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e ele lhe dará lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dente. Veja, essa esse encerramento que Jesus faz, ele não é para nos gerar medo. Ele diferencia entre o servo bom e o servo mau, de uma forma bem contundente, de uma forma bem clara, para que possamos refletir.
o destino do servo bom e o destino do servo mau. O que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para cuidar dos nossos familiares, irmãos da igreja, fora da igreja, amigos? O que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Usar os nossos talentos. Normalmente são talentos que o Senhor nos dá. Não é necessariamente riquezas, tal, mas isso também. Se o Senhor está te abençoando grandemente com isso, né? Por que não transbordar? Usar os nossos talentos não podemos esperar momentos ideais, sabe? Tem gente que planeja tanto. Semana passada eu estava conversando com a pastora Flávia. Olha onde foi. Flávia é a diretora do meu trabalho. Olha o nível, né? Tá? Ela e você, ó, tá? São duas pessoas admiráveis, tanto quanto maravilhosas. Facilmente de confundir. Eu estava conversando com a pastora Gladys. Poxa, sobre como que faremos nos próximos anos, né, pastora? Poxa, vamos, né, ela tem um sonho X de aproveitar o seu descanso, né, sua aposentadoria, né, ou pseudo aposentadoria. Eu também tenho lá, poxa, um dia eu quero estar lá com a minha esposa. E são planos, né? E será que a gente vai viver esses planos, né? Aí a gente fica pensando, né? Se a gente está correndo só atrás do vento e no dia que realmente decidirmos fazer isso, se estaremos em plenas condições de usufruir. A mesma coisa são o que o Senhor coloca nas nossas mãos. O Senhor coloca diversas possibilidades de nós aplicarmos a nossa fé, aplicarmos tudo isso que declaramos como maravilhoso nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Em Efésios 6, versículo 10, o versículo deste ano, diz lá que finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. E aí, continuando esta passagem, ele fala sobre a armadura de Deus. E isso também nos leva a pensar no seguinte: a armadura deve ser muito pesada, aquela armadura que eles utilizavam, mas deve ser muito pesada. Hoje um policial usa o quê? Um coturno, um colete à prova de bala, prova d'água, é fácil esse, né? A prova de bala, algumas paramentações diferenciadas, tal, mas não se compara ao volume de equipamento que um soldado à época, que estava lá combatendo com uma espada, precisava carregar. Aonde a espada passava, cortava. Então precisava ter as couraças, o capacete, escudos, enfim, para proteger. Porque o confronto era frente a... E como isso é muito pesado. Agora imagine você todo dia carregar essa armadura, extremamente pesada. Porque a gente vê, quando a gente lê aqui, né, como é linda essa metáfora da armadura, a gente só vê o lado bom, o lado é, romântico, obrigado, né, dessa passagem. Mas vamos
deixar um pouco mais físico isso, uma armadura de fato pesa. E revesti-vos, pois, né, com esta armadura, e pensando lá no que está escrito aqui que nós lemos sobre vigiar, ser vigilantes, a armadura deveria ser usada apenas um dia? Só que se fica pesado, eu às vezes tiro o capacete para ver se fica um pouco mais leve. E naquele dia não teve guerra. Às vezes eu tiro a couraça e tudo bem, ficou um pouquinho mais leve, e naquele dia não teve guerra. Ah, eu tiro o escudo, eu vou tirando, porque é pesado todo dia levar isso. E é. E aí a gente vai, sabe, nós vamos nos despindo da armadura para ficar um pouco mais leve, para eu conseguir conviver com o mundo. Por quê? Chega com a armadura completa dessa, aparente, né? E aí do místico para entre o místico e o físico, chega com essa armadura aparente no seu trabalho, né? Cravando a palavra em tudo. Você vai ser bem excluído imediatamente se não tiver sabedoria. Mas eu não posso tirar essa armadura. Eu não posso. Eu sou rejeitado pela família, sou rejeitado no trabalho, no meu ciclo de amigos, eu sou rejeitado pelas minhas ideias, porque eu estou usando esta armadura muitas vezes. Só que eu não posso me despir dela. Porque a gente não sabe o dia a hora, a gente não sabe o dia que nós seremos afligidos com as armas do inimigo. Então, embora o lado romântico da armadura, tem esse lado que ela pesa. Individualmente. Em alguns, o capacete vai pesar mais do que o outro. Em outros, é a couraça que, isso incomoda. Justiça. Não, hoje eu vou ser injusto. Hoje eu não quero saber de verdade. Vai uma mentirinha. É assim. Mas são muitos anos, né? A gente vive em torno de 80 anos. Vai lá, 80 agora está passando a ser o mínimo. O pessoal está atingindo aí seus 100. E eu tenho que carregar essa armadura todo dia, mesmo sem estrutura corporal para suportá-la. Mesmo sem estrutura emocional para assimilá-la. Preciso carregar, para não baixar a guarda e sermos afligidos. Paralelo a isso, amém, igreja? Foi claro até agora? No versículo 46 ele diz: bem-aventurado aquele servo que a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ó, armadura impecável, completa. Sabe? Aquela armadura que, embora teve algum desafio no dia, passou ali uma espada e arranhou, sujou no chão de terra. Você chega em casa todo dia e lava ela, limpa, deixa bonitinha, entra no seu quarto. Isso é isso, ó. Entra no seu quarto, ajoelha, fala com o Senhor que te ouve. Olha, e aí a sua armadura vai sendo renovada para um novo dia. Veste ela é pesada, de novo, mais um dia. Amém, igreja? Para que o Senhor te encontre assim. Um daqueles trabalhadores, um estava usando a armadura, o outro não. Amém? Aí, por fazer um paralelo também, para tangibilizar, né? Para nós, hoje, a presença do Senhor, ela é totalmente espiritual. A gente sente ela, percebe ela espiritualmente, nossos momentos de intimidade. Lá no passado, era a arca. Né? A arca lá, concebida no deserto. A arca que Deus lá deu instruções para que fosse construída de uma forma muito, muito adequada, coberta de ouro,
argolas para carregar, colocar uma madeira lá de acácia, nem sei que madeira é essa, mas deve ser muito boa essa madeira. Lá revestida de ouro, para que fossem carregadas no seu ombro, no ombro daqueles que eram destinados a isso, que eram apropriados para isso, da tribo de Levi, tal, né? Enfim, não vamos entrar nisso não. Lá, a arca. O que tinha na arca? A arca tinha a vara de Arão, tinha as pedras do, da aliança do Senhor com Moisés lá, né? Com todas as leis. Tinha potes, um pote onde era servido maná diário que caía do céu, enquanto o povo estava no deserto ali, após a saída do Egito. E tinha algo extraordinário naquela arca, a presença de Deus. Tão forte é essa presença do Senhor, que a vara de Arão, um pedaço de madeira rígido e seco, diz a Bíblia que ele floresceu. Tamanho era a presença do Senhor dentro daquela caixa, ou representada naquela caixa. Então, a arca, ela era conduzida, aonde ela, nos combates que tinham o povo de Deus com os seus inimigos, a arca ia à frente, o povo temia, servia, admirava o que estava na arca, ou o que representava a arca. E quando a arca estava presente, e dado o temor do seu povo, guerras eram vencidas. Muitas guerras foram vencidas. A gente pega lá Josué, foi lá com a arca, girou lá pelas muralhas, né? Josué? Estou errando? Isso, né? E aí as muralhas foram ao chão. Mas havia temor sobre a presença do Senhor. Entre outras guerras que a arca seguia à frente e guerras eram vencidas. E aí, ao decorrer do tempo, foram passando as gerações, a arca ficou ali no reinado ali de Saul, principalmente, que Saul, sabemos que, né, foi se desviando, foi fazendo uma baguncinha, enfim, não foi aquilo que o Senhor planejou. E aí a arca foi parar lá com Eli, profeta, Eli, sacerdote, ficou lá durante 40 anos com Eli. 40 anos. E aí houve uma guerra. Uma guerra, que aí os filhos de Eli foram para esta guerra, só que não levaram a arca. Esqueceram da arca. E aí isso você encontra ali já no livro de Samuel. Samuel, primeiro livro de Samuel. E aí, Deus já tinha falado, olha, Eli, os seus filhos, eles não me agradam não, viu? Eles defraudam o momento da oferta, eles defraudam a própria oferta. Eles vivem uma vida desviada, uma vida libertinosa, cheia de pecados. Eu não estou me agradando com eles. E olha ali, da sua linhagem vai sair mais nada, porque não rola mais. E assim foi. Nesta guerra, os 2 filhos dele foram para a guerra. Sem a arca,
olha lá, conviveram, né? Dada a sua idade dos filhos, né? Viveram todo o seu tempo com o seu pai convivendo com a arca, sendo sacerdote, convivendo com a presença. Chegam na guerra, 3.000 israelitas morrem. 3.000. Perderam a guerra. E aí o pessoal voltou. Poxa, estamos perdendo a guerra, estamos perdendo a guerra. Aí alguém teve uma excelente ideia. Traz a arca. Por quê? Quando a arca está presente, há vitória. Foram lá, trouxeram a arca. Quando chegou a arca, morreram 30.000 israelitas. Perderam a guerra de novo. Com a arca. A arca estava lá. E ali houve um desespero. Os filisteus foram lá, pegaram a arca, levaram lá para suas terras. Imagina os filisteus, nós estamos com a arca, agora nós ganharemos todas as guerras. Que loucura isso. Começou a ter doença, os curiosos começaram a tocar na arca e morrendo, tentaram abrir, sabe, o pessoal chegava perto da arca lá, tinha até doenças enfim, não muito agradáveis. Dá uma lida lá para você descobrir a doença, que eu tenho ali de vez em quando e não é mesmo. E lá começou a ter uma série de questões negativas com a presença do Senhor, com a presença da arca. Qual a diferença? Presença da arca e temor. Tem uma coisa aí, tem um detalhe importantíssimo aí que diferencia as pessoas do campo. A arca, lá, os filisteus falaram, pelo amor de Deus, pelo amor do Deus deles, tira isso daqui. Imagina, a arca ficou dentro de uma sala com a estátua de um deus dele. Aí chegou, de um dia para o outro, a estátua estava deitada. Aí, poxa, já se assustaram. Mas veja bem, passou um vento, sei lá, derrubou a estátua. No outro dia, chegam lá, a cabeça da estátua estava arrancada. Aí já falou, opa, peraí, né? Fora as doenças, fora as pragas que aconteceram sobre aquele povo. Tira essa arca daqui, pelo amor dos deus deles. Tiraram, levaram. E foi parar lá com Abinadab. Foi lá no monte, Abinadab, recebeu lá a arca. E a história começa a se repetir. Abinadab guardou a arca, devidamente guardada, e muito bem guardada, durante 20 anos. 20 anos. Procure na Bíblia o quanto Abinadab foi abençoado. E depois você me faz uma lista aí. Se você achar uma linha, só conta que ele guardou a arca por 20 anos. Diz lá em Samuel, 1:7, que a arca, que o povo de Israel ficava ansioso pela presença do Senhor. Mas a arca estava lá. Estava lá com Abinadab. E Samuel lá colocou todas as questões que o povo precisava se corrigir para que fossem dignos de receber novamente a arca. E se passaram 20 anos. Saul morreu. Aí veio quem? Davi, homem de Deus. Cheio de temor, cheio de histórias maravilhosas até aquele momento. Cadê a arca? Cadê a presença de Deus aqui? Ah, tá lá com Abinadab, guardada. Ah, legal, vamos lá buscar. Vamos buscar porque a presença do Senhor tem que ficar aqui, ó, no seio de Israel, no seio da igreja.
Não é para ficar lá com Abinadab. Vamos trazer. E foi lá. Foi lá na casa de Abinadab. Fez uma comissão. Carros de bois. Novos. Sim, do mesmo jeito que os filisteus levaram a arca para a casa de Abinadab, que foi sobre carros de bois, Davi falou: eu vou fazer melhor. Carro novo de bois, bois fortes, bonitos, sabe? Porque farei melhor do que eles. Lá, montou o boi e vamos trazer. Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1 diz: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e todos acompanharam e partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, a quem o seu trono entre os querubins, a quem tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina, na casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô estava andando na frente dela. Davi e todos os israelitas estavam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço para segurar a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá, e até hoje, naquele lugar, é chamado de Pérez Uzá, que significa destruição ou morte de Uzá. Uzá, filho de quem? Abinadab. Olha a história se repetindo. Eli, 40 anos, seus filhos convivendo com seu pai, lá sendo sacerdote, observando a lei, observando todos os mandamentos, e aí conduziram por uma vida. Por quê? Ao longo do tempo, vão se abrindo concessões. E a cada concessão vai se tornando normal. Por quê? Nada acontece. Nada acontece. Até o quê? Acontecer. Isso é uma palavra a ser prestada atenção, principalmente aos nossos filhos que estão aqui, muitos deles, que se apoiam muitas vezes na fé dos pais. Porque às vezes nada acontece, de verdade. Até que de fato acontece. Acontece. Coisa maluca, né? Você acha que a cobra lá no Éden, que foi astuta, ela não planejou tudo aquilo para enganar a Eva e a Adão? A gente foi ali de um dia para o outro? Não. Foi construído o pecado. Foi construído o erro. 40 anos para o inimigo foi suficiente para que essas concessões que foram realizadas ao longo do tempo fossem tornadas um hábito, uma constância, uma normalidade de pecado na vida daquelas pessoas. Com Eli e seus filhos, ele não teve a sua descendência abençoada. Aí vem agora Abinadab, que ficou 20 anos lá guardando a arca, também
recebeu de presente, entre aspas, a morte do seu filho ao tocar na arca. Acaso Uzá imaginou que a sua mão fosse mais santo do que o chão? Era orientado apenas que a arca fosse carregada aos ombros. A palavra do Senhor, ao conceber a arca, ele criou argolas, colocou argolas, colocou uma trave ali de acácia lá, coberta de ouro, para que fosse carregado nos ombros. E por que Davi não orientou fazer isso? Porque já trouxeram uma vez, até metade do caminho, até a casa de Abinadab, desta forma. Oh, deu certo, né? Vamos fazer de novo, só que melhor. Vamos melhorar o erro, né? Às vezes a gente recai nisso. Dá uma melhoradinha no erro. Vamos colocar mais coisas aqui para trazer. E olha, se a gente paralelizar este evento da arca sendo trazida nesse primeiro momento até a morte de Uzá como um culto, a gente está falando de 30 mil homens ali cantando, dançando, louvando ao Senhor, adorando, cheio de boas intenções, alegres, porque estavam trazendo a arca, a presença do Senhor de volta ali para Israel, aonde nunca deveria ter saído. E sem perceber, estavam cometendo um grave erro em meio a tantas tentativas de fazer o correto. Às vezes a gente não percebe que está fazendo algo errado, mas estamos cheios de boas intenções. Continuando a leitura, versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, desistiu de levar a arca do Senhor da cidade de Davi para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. Gate, é interessante que Gate é a cidade do Golias. Então já era uma cidade meio estranha, mas ainda assim, colocou lá, na casa de Obed-edom. Versículo 11, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, quem carregava? Agora eram pessoas, não eram mais bois. Eram pessoas. Eles estavam, provavelmente, ali, Davi foi ali com todos aqueles que dominavam os escritos daquele momento. Estudem aí o que a gente está fazendo de errado, porque tudo, tinha culto, tinha festa, tinha música, teve palavra, teve tudo. E Uzá morreu. O quê? Vamos lá. Deve ser carregados pelos ombros. Detalhe. Nós vamos nos perdendo ao longo da nossa caminhada, nos pequenos detalhes. Vou tirar a luva da armadura. Pequenos detalhes. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo.
Davi, vestindo do colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegrias e trombetas. A arca voltou para Israel, voltou para a igreja, a arca voltou aos nossos corações. Por quê? Obediência, resiliência, observação da palavra, ensino, comunhão, partindo do pão. Tudo aquilo que nós sempre refletimos neste local. Vejam que não é o tempo. Eli ficou 40 anos, Abinadab ficou 20 anos, Obed-edom 3 meses. E em 3 meses, a família de Obed-edom foi tremendamente abençoada. Os trabalhadores, aqueles homens e aquelas mulheres, uma delas e um deles poderiam ter a obediência de alguns dias e foi levado. E outros com 30 anos, trabalhando ali, carteira assinada, ficou. Para que nós possamos prestar muito atenção. E esses exemplos, eles vão se repetindo ao longo das histórias bíblicas. Né? Você pega lá, por exemplo, a história de Simão, né, o fariseu lá recebendo Jesus. Chegou Jesus, ele não cumprimenta Jesus com ósculos, não coloca azeite, né, na sua cabeça, não lava os seus pés. Recebe Jesus, a presença de Jesus, a qualquer modo. Aí chega aquela mulher, derrama mirra, lava os seus pés de Jesus com choro, seca com seus cabelos. E ela, olha, houve salvação aqui nessa casa. Para aquela mulher. Judas andou lá 3 anos com Jesus. 3 anos. Foi capaz de, dia após dia, se ele não tinha a essência, ou se teve algum momento a essência de Jesus, foi abrindo concessões aos seus desejos. Porque ele era movido pela ganância, ele era movido por questões que não agradavam ao Senhor, mas não significa que ele deveria viver subordinado àquelas tentações, mas ele decidiu viver subordinado, abrir concessões. Depois de 3 anos com a presença física do nosso Salvador, ele vende por algumas moedas e morre da forma mais triste que um ser humano pode morrer, tirando a sua própria vida. Ali no mesmo tempo, estava lá um ladrão na cruz. Senhor, eu posso estar contigo hoje? Sim. Você estará comigo lá na eternidade, no mesmo dia. Veja aqui. Não é tempo? Aliás, amados, queridos irmãos de longa data, de Espaçosana, que nós sabemos que muitos de nós aqui somos. É mais risco ter mais tempo convivendo com o Senhor do que não. Ai, ai. É que esses 20 anos de conversão ou mais aí que eu tenho, a minha vida é maravilhosa. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Mas as tentações que eu tive que vencer, estou vencendo e continuarei lutando para vencer, elas permanecem. Eu não posso abrir mão dessa armadura. Não posso. É difícil todo dia vencer isso. Poderia ser só no último dia, né? Alguém lá aos meus, Deus, ouve aí, os 99 anos, né?
lá no leito, alguém chegasse lá e falasse, quer aceitar Jesus? Aí eu vivi minha vida de qualquer jeito, e aí ali eu aceito e vou para o céu. Seria mais fácil? Tem algumas consequências aí, né? É? Vamos prestar atenção, Senhor, à presença do Senhor. Vamos valorizar isso dentro dos nossos corações. Eu chamo já os músicos para a gente ir encerrando, a gente caminhar aqui para a nossa oração. Vejam que a bênção, ela não está na arca. Nunca esteve na arca. Porque com ela ou sem ela há vitória. Porque ela tem que estar presente aqui, nos nossos corações. E a gente tem que reconhecer que está presente. Porque eu sei, irmãos, você crê em Jesus. Eu sei que você crê. Eu sei que você tem algum relacionamento com Ele, eu sei. Mas lute para que isso nunca se apague nos seus corações. Porque o dia ele virá, e ele virá como ladrão. Não terá aviso. Eu não quero ser como a descendência de Eli, eu não quero ser como Abinadab e a sua descendência, Uzá. Eu quero ser ali como Obed-edom, ter a vivência de 3 meses. 3 meses que valem até os meus 90 anos. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Se o Senhor vier hoje, Ele vai te encontrar como qual servo? O fiel? Ou como aquele que relaxou, foi abrindo concessões? Como é que Ele vai te encontrar? E aí, como você vai estar? Carregando, deixando parte da armadura em casa? Ou você vai estar revestido plenamente, pronto para qualquer combate? E aí, como é que você vai estar? E aí, você vai usar todos os outros recursos para não carregar a presença? Vai usar o recurso do prédio, do violão, da música, da ministração, desse evento, da liturgia? Você vai usar isso aí como o carro de bois? Ou você vai carregar isso realmente no seu ombro, sabe? Como o povo escolhido de Deus, carregando a presença do Senhor para o enfrentamento de qualquer situação. E aí? Amados, não deixe a rotina tomar a presença do Senhor das suas vidas. Não deixe o tempo de igreja te confundir com reverência e roubar a verdadeira reverência que devemos ter ao Senhor. Põe o varais no ombro e se mova, porque a vida é hoje. A vida é hoje. Ele pode voltar hoje. Seja coletivo, seja individual, seja aos 99 anos. Mas Ele pode voltar hoje e Ele quer te encontrar pronto. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, reflita sobre isso. Reflita como você se encontra hoje. Não existe quem julgue isso, senão o próprio Deus. Eu sou incapaz. Ah, mas o irmão não está vindo na igreja. Isso significa nada. Tem alguma preocupação? Chega lá no irmão. Veja como está o coração dele. Talvez ele está passando por um momento não fácil agora. Ele está só esperando o enviado do Senhor, com aquela palavra certeira para ele voltar a caminhar. Não julgue. O Senhor voltará para todos e todos nós estaremos trabalhando. Papai amado e querido, que esta palavra, Senhor,
possa nos trazer a revelação de como nós estamos no dia de hoje. Ó Pai, que toda aparência externa, olha, a arca está lá na casa dele, a arca está lá na casa dela. Essa é uma aparência externa. Mas o que o verdadeiro temor ao Senhor, a reverência à tua presença, ela seja rotineira, que possamos manter a integridade de temor que temos agora, neste momento de oração, a nossa vida cotidiana. Papaizinho, não nos deixe enganar. Renove, nos alerte de como está a nossa vestimenta. Papai, mostra qual parte dela que está faltando. Papai, mostre se o que eu estou fazendo, que aos meus olhos me parece bom, se eu estou cometendo algum erro, Senhor. Revela, Senhor, em nome de Jesus, aos nossos corações. Nos dê o entusiasmo necessário para procurar na tua palavra os caminhos que devemos percorrer. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti e eu creio que o Senhor nos ouve, porque a Sua presença está em nós. O véu foi rasgado. Temos acesso ao Senhor. E assim queremos viver plenamente até o dia que o Senhor vier nos resgatar. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus.